125 Tilt Pop. Capítulo 506. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Disjuntor de alma. Sylvester sentiu-se encantado em seu coração. Ele se lembra de tudo agora. Disjuntor de alma. Manzax reconheceu esse nome, tendo ouvido isso por muitos anos. Afinal, sendo o Supremo General do Império, ele foi um dos idealizadores do plano para matar o São Cardeal e estabelecer sua própria ordem. Sobreaquer se aproximou de Sylvester e se ajoelhou para entregar sua autoridade. Deus dos deuses, qual é o seu comando? Ele não percebe que sou afetado por sua magia. Sylvester entendeu e respondeu com a mesma aura. Manzax, o Agir e Elon são servos do destino. Eles se renderam, embora tarde. Levante sua espada contra o único pagão que resta aqui. Sheilisk é o nome dele e ele deve desaparecer. Sylvester respondeu com uma voz abafada. Sobreaquer levantou-se e colocou sua espada tosca no pescoço de Sheilisk, onde a junção de sua armadura e capacete se encontravam. O grande mago de nível 10. Ninguém tinha ideia de como Sobreaquer estava fazendo isso, como ele estava aprendendo um grande mago muitos níveis mais forte que ele. Suprema, por favor, mostre misericórdia a este homem tolo. Manzax interrompeu. Sheilisk está mal orientado. Ele pode ser útil para você. Sylvester mostrou uma falsa expressão de raiva com os olhos arregalados. Uma vez é um erro, duas vezes é ignorância e três vezes é um hábito. A tolice não é justificativa para que pecados sejam cometidos. Sobreaquer tinha todas as permissões necessárias para seguir em frente e não havia ninguém que pudesse detê-lo. Sua espada liberou uma estranha névoa verde que cheirava a incenso que se acende para lembrar os mortos. Sua força vem do corpo. Mas sua alma revela a verdadeira história. A fraqueza o preenche, guerreiro. Sobreaquer não cortou ou esfaqueou sua espada no pescoço de Sheilisk, mas em vez disso golpeou a lâmina lentamente enquanto entoava algo estranho que nem mesmo Sylvester tinha ouvido na Terra Santa. Que tipo de magia é magia da alma? Quais são os limites de seu poder? Sylvester se perguntou ao ver a cena se desenrolar. Ah, sua espada não vai me cortar, tolo, Sheilisk zombou, rindo. Você não se lembra de como cortei seu São Cardeal naquela época. Você não poderia salvá-lo, mesmo com suas habilidades. Minha escuridão é suprema, pois a escuridão é o estado natural do mundo sem uma fonte de luz. Sylvester entendeu que o homem provavelmente tinha um elemento de escuridão. Era um elemento muito poderoso contra a maioria dos outros, mas diante da luz não era nada. Então Sylvester começou a expandir sua auréola o máximo possível, já que o homem estava bem na frente dele. Enquanto isso, Sobreaquer estava ao seu lado. A escuridão é má, é por isso que minha luz existe. Isso, você nunca pode resistir. Sylvester deu tudo de si para produzir o máximo de luz possível. Ele está usando o elemento escuro para criar um escudo em sua pele. Sylvester percebeu e tentou enfraquecê-lo com sua luz. Porque no final, mesmo que Sobreaquer pudesse usar seus poderes de alma neles, ele ainda não poderia simplesmente cortar alguém muitos níveis acima dele. Rachadura. Finalmente, a espada de Sobreaquer fez uma rachadura quando a lâmina raspou lentamente a pele do pescoço de Sheilisk. Sobreaquer continuou a cantar enquanto balançava seu queimador de incenso. Foi um processo prolongado, mas o tempo não foi um problema, pois todos estavam congelados. Rachadura. Você não vai me matar. O rosto de Sheilisk ficou vermelho enquanto ele tentava se mover com toda a sua força. Eu sou Sheilisk. Eu nunca perco. Sua alma já perdeu. Manzax de repente falou por trás. Sobreaquer é alguém que até eu temia. Quando planejamos matar o Santo Cardeal, precisamos de todos nós para terminar o trabalho, mas ele sobreviveu de alguma forma, até hoje. Aceite seu destino, Sheilisk, e ajoelhe-se. Eu não me ajoelho para ninguém além do meu imperador. Rachadura. Arg! O grito de Sheilisk ressoou. A lâmina finalmente rompeu a camada de energia escura em sua pele. Como se uma infecção estivesse se espalhando,
A névoa verde da espada de Sobreaquer começou a entrar no corpo de Sheilisk. Não. Pare com isso. Sheilisk gritou, embora seu rosto ainda estivesse coberto pelo capacete. Ele não conseguia se mover, então apenas os gritos impotentes estavam saindo. Fique longe de mim. Não. Eu não fiz nada. Pesadelos, acrescentou Manzax com um tom lamentável. Pesadelo de todos aqueles que ele matou. Ele o vê, e sua alma sente o dano que ele causou aos outros. Não há como escapar da magia da alma. Infligir danos à alma. Sylvester ficou terrivelmente chocado ao saber disso. Ele sabia que uma vez que dominasse o magnetismo ao máximo, ele seria como um verdadeiro deus, capaz de destruir o mundo inteiro. Mas o pensamento de que sua alma ainda poderia ser vulnerável o incomodava. Deve haver um meio de evitar isso. O Papa deve tê-lo, ou então, nenhum mago supremo jamais poderia estar a salvo deste poder quebrado. Não. Por favor. Sheilisk rugiu. Rachadura. A armadura de Sheilisk se partiu e caiu em pedaços. Todo seu corpo estava coberto de feridas, alguns cortes, algumas punhaladas e alguns cortes magicamente abertos. O homem estava sofrendo o mesmo destino que infligiu a outros. Baque. A armadura se desfez completamente e logo mais sangue cobriu o chão. A espada Sobreaquer raspou no pescoço de Sheilisk, eventualmente cavando até a metade, alcançando veias e órgãos cruciais. Uma vez que aqueles começaram a ficar feridos, a morte já estava ao virar da esquina. Cheiro de medo. Acho que até eu sentiria isso se alguém usasse essa habilidade em mim. Quantos eu matei e quantos mais vou matar para cumprir meu objetivo? Sylvester se perguntou e silenciosamente observou os gritos diminuírem lentamente enquanto a espada chegava ao fim. Baque. A cabeça foi decepada e o corpo caiu no chão. Com isso, finalmente, Sobreaquer parou de usar sua magia, e todos foram libertados das amarras invisíveis da alma. O salão da masmorra voltou à luz com tochas reacendidas, e a visão do corpo nu de Sheilisk apareceu. O corpo está quebrado e a alma também. Qual é o próximo comando? Qual deve ser meu objetivo? Sobreaquer virou-se para Sylvester novamente. Você ficou mais forte, comentou Manzax depois de ser libertado, mas não ousou lançar nenhuma magia contra ele. Sobreaquer voltou-se para Manzax e permaneceu estoico. Quem é você? Onde estou? Então ele ainda não tem memória. Sylvester entendeu. A Aurora mandou para cá. Ele claramente sabe que é um clérigo e serve a fé de Solis. Manzax, ele não ia agir. Chegou a hora de vocês três cumprirem seus votos. Vai capturar o resto dos grandes magos em um só lugar, para que eles também possam receber minha graça. Sobreaquer, você também pode seguir, e se algum de seus corações parece infligir tristeza, assegure-se de que eles fiquem sem alma, corpos vazios. Sylvester os ordenou imediatamente, pois precisava respirar para se acalmar. Baque. Sobreaquer cruzou os braços sobre o peito para saudar. Que sua luz nos ilumine. Abençoe-nos. Manzax o seguiu. Seu comando será cumprido. Os outros dois também saudaram e se ajoelharam para Sylvester, e finalmente saíram simultaneamente. Sobreaquer permaneceu atrás deles o tempo todo, pois ele deveria julgar os três também, não apenas os outros grandes magos. Por fim, Sylvester soltou um suspiro de alívio e parou de emitir sua auréola. Ele se absteve de usar qualquer magia em seu corpo, permitindo que ele se recuperasse. Isso foi muito difícil, amigo. As coisas quase saíram do controle. Aurora reagiu a tempo, mas felizmente, o plano ainda está intacto. Maxi, eu não vou levar esses corpos de volta, Mirai falou. Sua boca estava ensanguentada de vomitar tantos cadáveres. Não há necessidade, vamos deixá-los aqui como prova de que Solis esteve aqui. Eventualmente, terei que agir como se Solis tivesse deixado meu corpo possuído, mas até então, eu não sou Sylvester, mas seu cadáver. Sylvester calculou que já havia matado 9 grandes magos e 3 se juntaram a seu serviço. Com 12 fora do jogo, restavam 13. A maioria deles era do meio, mas os 10 primeiros ainda eram muito poderosos.
Felizmente, ele matou um que estava prestes a se tornar um mago supremo, e o outro agora era seu servo. Esperando que os 4 que ele enviou lhe trouxessem as boas notícias, Sylvester dirigiu-se aos aposentos do príncipe herdeiro Jin, pois ele tinha que entregar a carta a ele e convencê-lo a se tornar um clérigo, renunciando a todas as suas responsabilidades para Mazan. Shonki, me dê meu vestido de arcebispo e a mitra. Desta vez, vou ter que agir como Sylvester Maximilian, já que a carta de Fernis me menciona, ele ordenou, caminhando em direção ao último andar do castelo. Era ali que residia a maior câmara de Jin, onde ele não apenas vivia, mas também planejava suas muitas criações. Havia também alguns guardas no caminho, e Sylvester os matou antes de esconder seus corpos em seu Shonky Bank. Também não foi um massacre estúpido, pois ele também tinha um longo plano para amanhã. Eventualmente, ele alcançou os aposentos de Jin e bateu na porta. Algumas vibrações estranhas de máquinas pesadas já vinham de dentro, então ficou claro que o homem estava acordado. Baque. Eventualmente, a porta se abriu com um barulho alto, revelando quão pesada era. Então uma cabeça apareceu, pertencente ao príncipe Jin de cabelos negros. Um arcebispo. O que aconteceu? Sylvester cumprimentou à maneira da igreja. Que a santa luz nos ilumine, príncipe. Eu sou Sylvester Maximilian. Você deve ter me visto sem cabelo nos últimos meses. Sem palavras, Jin demorou alguns segundos para imaginar Sylvester sem cabelo e reconhecê-lo. Sir Jack? Você é um arcebispo. Já ouvi esse nome antes. E onde está Fernis? Você deve protegê-la. Ele realmente a amava. Sylvester farejou a sincera preocupação por Fernis quando o homem falou em seu nome. Devemos conversar lá dentro, príncipe, disse Sylvester, entrando em si mesmo, empurrando o príncipe para o lado sem esforço. No entanto, assim que ele entrou, seus olhos congelaram com a vista da sala. O que é isso? Turbina a vapor. Seu coração pulou algumas batidas ao ver as engrenagens girando e um escapamento que soltava vapor. No entanto, não havia fogo em lugar nenhum, nem fumaça. Apenas vapor puro. Usando runas. O que é isso? Jin questionou novamente enquanto fechava a porta. Ainda posso torná-lo leal a mim depois que ele ler isso. Sylvester voltou-se para ele e entregou-lhe a carta. Por favor, leia isto antes de continuarmos. Príncipe. O que é? É a escrita de Fernis. O que ela está fazendo agora? Ela está fazendo algum tipo de brincadeira? Jin sorriu ao abrir a carta. Como esperado, o sorriso não durou muito. Jin caiu abruptamente no chão e continuou a ler a carta além das palavras iniciais. Ele olhou para Sylvester ocasionalmente depois de volta para a carta. Jin coçou a cabeça com frustração, tristeza e raiva que surgiram em seu coração enquanto seus olhos ficaram marejados. Suas mãos tremiam o tempo todo e, no final, apenas um grunhido escapou de sua boca fortemente cerrada. Por quê? Porque ela. Tweet Pop. Capítulo 507. Irmão mais velho, se você está lendo esta carta, isso significa que estou muito longe deste mundo. Espero que quem traga esta carta para você seja Sylvester Maximilian, o bardo de Solis. Lembro-me das histórias que você me contou sobre o Oriente, sobre um menino que trazia milagres para o povo com seu conhecimento abençoado por Solis. Lembro-me de você me contando histórias sobre seu valor e as dificuldades que enfrentou. Eu sempre me perguntei que tipo de homem ele era. Então eu o conheci, e ele era mais espetacular do que qualquer outro. Desculpe, irmão mais velho, quando eu era pequeno, costumava dizer que só me casaria com você, mas me apaixonei louca e profundamente por esse homem que nenhuma mulher jamais poderia ter. No entanto, não fui abençoado. Há alguns meses, quando fui ao norte verificar os campos, fui assassinado. Mazan está em ruínas, irmão Jin. Não há nada que possa salvá-lo agora. Nossa família está condenada por direito, mas por favor, eu imploro, junte-se a Sylvester e torne-se seu fiel seguidor. Ele é o único que pode levar este mundo a um futuro melhor. Eu confio nele, e você também deveria.
Deixe a família Mirmazan viver através de você. Use seu conhecimento para criar invenções para mudar o mundo e limpar os pecados que obscurecem o nome de nossa família. Adeus, eu te amo. Jin estava uma bagunça chorosa quando concluiu a leitura da carta. Ele apertou a página contra o peito, perto do coração, enquanto a outra mão bagunçava o cabelo em frustração. O tempo todo, ele permaneceu em silêncio e chorou. Sylvester se ajoelhou e deu um tapinha em seu ombro, sem dizer nada também. Ele sentiu os aromas intensos de tristeza e dor. Talvez, em toda a família Mirmazan, Ferniz e Jin fossem os únicos que se consideravam uma família. Por quase meia hora, Jin foi um desastre. Finalmente, quando enxugou os olhos avermelhados, olhou para o rosto de Sylvester. Jaque. Quero dizer, Vossa Graça. Onde estão os restos mortais de Ferniz? Ela não deixou nada disso para trás. Seu corpo desapareceu como uma essência deste mundo, tornando-se um com a própria terra. Peço desculpas, Jin. Se eu soubesse, poderia tê-la salvado antes que qualquer dano acontecesse com ela. Ela era realmente fiel, honrado e puro de coração e mente. Sylvester tentou consolá-lo. Ele recorreu ao segundo melhor meio que conhecia para acalmar as pessoas. Ele cantou um hino baixinho e criou o halo. O calor que dela irradiava sempre apaziguava as almas atormentadas ou devastadas, levando a sua luz como um abraço de paz tranquilizante. Uma hora depois, Jin recuperou a compostura e se levantou. Ele conjurou um punhado de água na palma da mão com magia e limpou o rosto. Uma vez que se sentiu composto, ele olhou resolutamente para Sylvester. Se Ferniz disse que você é o único caminho para um futuro melhor neste mundo, então eu gostaria de ser um observador. Então posso dizer a ela se ela estava certa ou não quando nos encontrarmos novamente na vida após a morte. Você precisa que eu faça, Vossa Graça. Sylvester suspirou e olhou para a maquinaria. Jin, não preciso que você levante sua espada para mim, nem seja meu escudo. Tudo o que peço é que você amplie seu horizonte e seja um grande inventor. Faça invenções que possam mudar o mundo inteiro, como vivemos, e como ganhamos. Quero que você faça mais máquinas como essas e até mesmo maiores. Com o coração pesado e o rosto inexpressivo, Jin caminhou em direção à turbina a vapor. Você sabe o que é isso? Sylvester decidiu deslumbrar o homem com seu conhecimento do século XX e é uma turbina movida a vapor que gira as engrenagens, que por sua vez podem ser usadas para operar vários tipos de máquinas, como um moinho ou uma fornalha. Jin ficou lá em estado de choque. Nunca em sua vida alguém havia adivinhado corretamente o que ele estava construindo. Cada vez, as pessoas consideravam suas invenções brinquedos inúteis sem propósito prático. Rapidamente, Jin correu para parar a máquina e então se dirigiu para o que parecia ser um depósito. De dentro, ele recuperou uma caixa peculiar com uma engrenagem presa ao lado externo, e a caixa tinha duas hastes salientes no topo. Jin rapidamente usou um cinto de algodão para conectar a engrenagem da nova caixa com a engrenagem da turbina a vapor. Depois disso, ele reiniciou a turbina na potência máxima. Então, você pode me dizer o que é isso? Jin perguntou. Sylvester primeiro observou a máquina. Em um momento, quando a turbina atingiu alta velocidade, a estranha caixa começou a fazer um zumbido. Bzzz. Com isso, uma coisa peculiar aconteceu. As duas varetas na caixa começaram a brilhar com raios e, eventualmente, as duas varetas, como se estivessem sincronizadas, mantiveram uma luz branco-azulada brilhante. Isso é relâmpago? Sylvester exclamou, encantado que o homem tivesse desenvolvido algo assim. Você usou bobinas? Isso é o que está escondido embaixo da caixa, certo? Você provavelmente usou fios de cobre e ímãs. A mandíbula de Jin caiu e ele olhou para o teto. Então, ele bateu palmas e fechou os olhos, rezando. O Solis, você realmente abençoou este homem. Ferniz, parece que você não estava errado. Jin então olhou para Sylvester com um novo interesse. Como você sabe disso? Porque eu tentei criá-lo antes, junto com muitas outras coisas.
Mas o mundo não estava preparado para tais revoluções, pois a insanidade corre solta e não há ordem social. Qualquer mudança na sociedade requer união e paz primeiro. Nós não temos nenhum. Sylvester respondeu e aproximou-se do motor elétrico. Imaginei criar uma maneira de iluminar ruas e casas com isso, em vez de tochas fumegantes. Imagine construir uma represa em um rio com uma saída controlada. A água caindo por gravidade funcionaria para mover uma turbina, e isso geraria esse raio em grande escala. Chamo essa energia de eletricidade. A empolgação de James, apesar da depressão, não podia ficar escondida. Então, quando você acha que o mundo estará pronto? Sylvester, com determinação inabalável em suas palavras, respondeu, quando eu me tornar o Papa. Em um ano. Mas isso não pode acontecer a menos que Mazan seja dividido em reinos menores, eliminando qualquer ameaça ao domínio absoluto da Igreja. Para que tudo isso ocorra, devo primeiro derrotar a sombra de Mazan. Sombra de Mazan? Embora a maioria acredite que esse indivíduo seja uma lenda, tenho autoridade suficiente para saber que eles governam das sombras, ditando a direção que Mazan deve tomar. Mas não conheço sua verdadeira identidade e acredito apenas no imperador. Faz. Jin respondeu. Sylvester não teve nenhum problema com isso, pois sua pergunta já havia sido respondida por Fernis. Jin, amanhã é o último dia. Somente você e o Supremo General permanecerão depois que eu terminar. Se você ama sua mãe, pode passar a noite com ela. Eu não, Jin respondeu instantaneamente. Não tenho muitas lembranças deles, principalmente de minha mãe. Ela me deu à luz e, além disso, apenas as babás cuidaram de mim. O mesmo aconteceu com Ferniz e Zed. Mas irei e estarei com ela. Pela última vez. Não diga a ela nada sobre Ferniz e haja naturalmente. É o melhor para todos nós, Sylvester aconselhou. Jin concordou e rapidamente desligou todas as máquinas em sua grande oficina. Depois disso, ele se despediu e saiu silenciosamente. Ele olhou para a esquerda e para a direita nas paredes do corredor enquanto caminhava, revivendo as velhas memórias. Finalmente, acabou. Sylvester sentou-se na cadeira e tirou a mitra. Ele é talentoso e muito inteligente. Não sei se ele permanecerá leal a mim ou me apunhalará pelas costas. Shonki, seja cauteloso com ele. Sim, sim. Com essa tarefa concluída, Sylvester olhou pela janela para calcular o tempo até o nascer do sol observando a posição da lua. Ainda 3 horas antes do nascer do sol. Espero que Manzax e Soulbreaker tenham sucesso. Com algum tempo restante, ele decidiu falar com Aurora e perguntar sobre seus preparativos. Ele se sentou e se concentrou em sua assinatura Solarium. Estou quase terminando aqui, relatou Sylvester. Qual é o seu estado? Sylvester? Sim, terminei meu trabalho aqui. Apenas terminando os preparativos da manhã. Estarei presente a tempo na corte do imperador. Ozin e Kimino também finalizaram tudo. Sylvester percebeu e encerrou a comunicação rapidamente. Foi uma bênção poder se conectar remotamente com tantas pessoas e planejar as coisas. Era uma ótima ferramenta, pois nem mesmo a sombra de Mazan conseguia rastrear suas comunicações. Finalmente, ele se conectou com Sidoloren na Terra Santa e o informou sobre o grande dia. Ele também queria se atualizar sobre tudo, já que seu principal objetivo era ir para lá em breve. Arg. Recue. Não lute contra eles. Sylvester ouviu os gritos de Sidoloren uma vez que se conectou com a mente do homem. Ele podia sentir a pressa e os pensamentos crescentes do velho cavaleiro. Algo estava acontecendo e Sylvester não podia ver, o que o deixou tenso. Sylvester aqui. O que está acontecendo? Sylvester falou abruptamente, começando com seu nome primeiro para deixar Sidoloren imediatamente à vontade. Sylvester. Fomos enganados. Sidoloren falou, mas parou no meio do caminho, e apenas grunhidos vieram como se houvesse uma luta. A Terra Santa caiu. O quê? Para quem? Bestari atacou de novo? Sylvester quase perdeu o foco com a notícia. Quem fez isso? E onde você está agora? Sylvester. Nós perdemos para os nossos.
Enquanto tínhamos os inquisidores sob nosso controle, todo o exército sagrado foi comprometido. Eles sitiaram todas as facções que se opõem ao primeiro guardião da luz, Nielgrai, declarou-se o Papa. Sylvester ficou em silêncio por alguns minutos e permitiu que Sir Doloren continuasse com sua batalha. Ele pensou sobre toda a situação. Quanto mais ele pensava, menos sentido fazia. Sim, ele sabia muito bem há anos que o primeiro guardião era rebelde e tinha influência significativa em toda a Terra Santa. Mas o homem era, na melhor das hipóteses, um grande mago de nível 10. Como ele poderia se tornar o Papa? Sylvester. Estou tentando me retirar da Terra Santa com os poucos inquisidores que temos aqui. Estamos cercados. Apenas o diretor, o 10º guardião Geralt, está comigo. O resto, todos exceto Bloodrine, se entregam aos pagãos. Sylvester sentiu uma onda de choque descer por sua espinha e seu corpo suava. Ele esperava no máximo o motim do primeiro guardião, mas o resto não deveria acontecer. O que você quer dizer? Porque alguém como Faeto Walker se renderia. Ele é o protegido do Papa. E onde está o Papa? Ele pode facilmente lidar com alguns grandes magos. Sylvester perguntou com uma voz ofegante. Sir Doloren levou um momento para responder enquanto lutava para não falar. Foi incrivelmente frustrante para Sylvester, pois ele não conseguia ver nada e se sentia impotente para ajudar seu companheiro mais dedicado e amado. Sylvester. O Papa desapareceu. Twitch Pope. Capítulo 508. Sylvester. O Papa está desaparecido. Era como se a terra desaparecesse sob seus pés. Sylvester perdeu totalmente o foco e acordou no quarto do príncipe Jin. Mas ele não perdeu tempo em restabelecer a comunicação e falar novamente. Como? Quando isso aconteceu? Ele está vivo? Nós não sabemos. Algo aconteceu com ele depois que ele voltou de Bestaria para lidar com os partidários de Niel. Nós não o vimos desde o dia em que ele fez o anúncio de excomungar 50.000 clérigos e enforcá-los por heresia. Sir Doloren respondeu. Sylvester pensou no que poderia ter acontecido, mas não havia como entender como um mago supremo poderia ser derrotado sem causar danos ao meio ambiente que destruísse o reino. Quem entre o conselho do santuário permanece? Ele perguntou. Todos eles. Sir Doloren respondeu. O conselho do santuário disse que permanecerá em seu lugar para evitar que Bestaria ganhe vantagem. Ao mesmo tempo, eles disseram que Niel deve obter o apoio de todos os cardeais da Terra Santa para se tornar o Papa primeiro oficialmente. Mas ele não vai se importar. Sylvester argumentou. Ele vai matá-los de qualquer maneira. Ele não vai. São Cetro não vai permitir isso. Mas a presença de São Cetro também levanta questões. Lord Bard. Ele deveria ser o escudo do Papa, então por que ele está aqui enquanto o Papa está desaparecido? Eu também sinto um cheiro errado aí. Esse ataque aos inquisidores é desnecessário. Hugo. Santo Cetro. Sylvester exclamou de repente. Espere. Senhor Doloren, porque eu simplesmente esqueci dele. Eu nem mesmo o mencionei ao contar as potências da igreja. Eu nem consigo lembrar seu nome verdadeiro. Então você notou. Sir Doloren respondeu, parando brevemente para contemplar. Não apenas eu, mas fiz as mesmas perguntas ao meu esquadrão de inquisidores. Quando solicitado a nomear os membros do Conselho do Santuário, cada um deles se esqueceu de mencionar o cetro de São até que os lembrasse. Também experimentei as mães brilhantes e os resultados foram os mesmos. Todos pareciam esquecer São Cetro, a menos que ouvissem ou lessem o nome ou ouvissem. Houve um longo silêncio do lado de Sylvester. O assunto era altamente suspeito, pois ele não conseguia se lembrar muito sobre o homem, apesar de ser tão próximo do Papa e visitar regularmente o Palácio do Papa e a Câmara do Conselho do Santuário. Você acha que ele está com o primeiro guardião? Ele perguntou. É possível, mas não tenho certeza. Por enquanto, estou apenas tentando alcançar a segurança e me reagrupar. Eles enviaram a maioria dos inquisidores para Bestaria para a guerra, deixando-nos sem os meios para combater o exército sagrado por enquanto. Sir Doloren continuou, ofegando pesadamente com o passar do tempo.
Lord Bard. Você precisa agir antes que seja tarde demais. Sylvester respondeu resolutamente. Amanhã, Sir Doloren, Mazankai. Concluí todo o planejamento. O Império foi dividido em 4 reinos. Assim que terminar aqui, irei para a Terra Santa, pois temos apenas um ano. O chefe do Antilus me visitou aqui antes. Ele me deu um ano para me tornar o Papa ou vê-lo arrasar a Terra Santa. A revelação de Sylvester excitou e preocupou Sir Doloren. Afinal, se o chefe do Antilus deu tempo a Sylvester, isso significava que o homem queria que Sylvester se tornasse o Papa. O homem viu algo bom nele. Mas como? A guerra em Bestaria devastou a economia, e o inimigo é muito forte com o exército sagrado. Não podemos travar uma guerra em 2 frentes e esperar vencer, Lord Bard. Por fim, Sylvester decidiu parar de falar e continuar com seu trabalho. Sir Doloren, por enquanto, sua única tarefa é garantir a sua própria segurança. Pegue mamãe, o curandeiro Hendrix e sua família dos bardos, vá para o reino das terras altas e se estabeleça no castelo. Espalhe a palavra para Iná, Princesa Isabel e o Visconde Caecilius sobre meu retorno. Diga a eles para ficarem prontos. Quanto à Guerra dos 1000 anos, não se preocupe. Vou providenciar uma trégua temporária, para que possamos nos concentrar no meu objetivo. Como? Sir Doloren questionou, achando inacreditável parar a guerra estando a milhares de quilômetros de distância. Uma guerra que apenas um papa foi capaz de parar antes. Sylvester riu enquanto respondia. Velho, você esqueceu de quem é o sangue que corre em minhas veias. Seguiu-se um silêncio prolongado, marcando o fim da discussão. Nesse caso, Lord Bard. Que a luz sagrada nos ilumine. Sylvester abriu os olhos e respirou fundo algumas vezes para acalmar seu coração furioso. O desaparecimento do Papa, a ascensão de Niel e o enigma em torno do cetro de São não pareciam uma única confusão, mas sim um caldeirão de problemas interligados. Bom, Maxi. Mirage notou a respiração rápida de Sylvester e pressionou suas orelhas rechonchudas contra o peito de Sylvester. Seu coração está batendo bom. O que aconteceu? Muito, Shonky. O Papa está desaparecido. Um novo cara está tentando ser o Papa, e o melhor amigo do Papa é inexplicavelmente esquecido por todos. Vamos, precisamos acabar com isso rápido. Sylvester colocou Mirage em seu ombro e saiu. Ele primeiro foi para seu quarto e começou a se preparar para a batalha final. Sem perder tempo, jogou todas as roupas fora e ficou nu diante do espelho. Com uma pequena faca, ele começou a desenhar runas antigas por todo o corpo, do pescoço ao peito, das pernas aos pés. Padrões intrincados, círculos, triângulos e letras desconhecidas de um idioma muito esquecido. Runas para proteger de veneno, fogo, água, frio, corte e muito mais. Estando prestes a se tornar um grande mago oficial, ele já podia sentir que o ranking UP estava chegando muito em breve. Uma vez que ele terminou com seu corpo, ele pintou runas no lado interno de sua armadura, garantindo a si mesmo proteção dupla. Ele ainda utilizava a armadura dos Cavaleiros Imperiais, pois permitia que ele entrasse em todos os lugares. Finalmente, ele também deu a Mirai muitos cristais explosivos para fornecer-lhe apoio. 6 anos, Shonky, tudo por hoje. Temos que matar a sombra de Mazan hoje. Se eles conseguirem escapar, será o nosso fim. Sim, sim. Mirage, com suas sobrancelhas fofas franzidas, saudou com uma pata. Vou comer qualquer um que ficar no seu caminho hoje. Bater. Bater, sua supremacia. Nós matamos 8 grandes magos entre os que restaram. Eles se recusaram a se curvar à sua luz sagrada ou atender às palavras do General Manzax. A voz de Sobreaker emanou de trás da porta. Sylvester rapidamente vestiu sua armadura, colocou seu capacete e emergiu com sua lança na mão. E quanto aos 8 restantes? Eles se rendem e aguardam sua bênção. Sylvester fez um halo simples e fraco aparecer atrás de sua cabeça de capacete. Mostre o caminho. O nascer do sol está sobre nós. No ano sagrado de 5125 de Solis, no 15º dia do 6º mês,
Mazan convocou toda a sua corte para se reunir no salão colossal com tetos tão altos quanto a glória que o império já deteve. Magistrados de todas as regiões do império se reuniram, acompanhados por administradores menores e maiores que vieram como espectadores. Os guardas recebiam uma renda extra por dia, então faziam o possível. Enquanto isso, até mesmo os plebeus foram autorizados a assistir à reunião em pequenos números. Os bobos da corte eram chamados para entretenimento e música, e os escravos enchiam as taças de vinho de todos os nobres, do imperador ao administrador de escalão mais baixo. Altos murmúrios encheram a enorme corte do imperador, enquanto o governante se sentava em seu trono dourado, com sua esposa ao lado dele em um trono menor. Na plataforma abaixo, o príncipe herdeiro sentou-se em um assento, mas o assento da princesa permaneceu vazio. Baque. O arauto gritou para fazer o anúncio assim que os portões fossem abertos. Ouça! Ouça! Os traidores de Mazan, os 4 autoproclamados reis de Mazan, chegaram, como prisioneiros. Bom! Bom! Todos os cavaleiros que estavam dentro da corte começaram a bater as pontas de suas lanças no chão, produzindo um baque metálico retumbante audível por todos. Os murmúrios das pessoas rapidamente se extinguiram, e apenas as batidas, como se fossem as batidas do coração de todos, permaneceram. 4 homens foram então conduzidos ao tribunal, todos os 4 vestindo nada além de sacos de juta em seus corpos. Seus corpos estavam cobertos de cicatrizes que ainda sangravam, e suas cabeças permaneciam baixas em derrota. Mover. Os cavaleiros não mostraram piedade, empurrando os 4 para frente com golpes de suas lanças. Os 4 tropeçaram, levantaram-se e continuaram todo o caminho até chegarem ao início da escada que levava ao trono do imperador. Suínos. O imperador Zenith saltou de seu trono. Seus olhos estavam injetados e sem vida, e seu rosto era tão magro que todos os seus ossos se projetavam como tumores. Seu corpo havia ficado tão magro e frágil que até mesmo chamá-la de viva era um exagero. Claramente, os últimos dias tinham sido difíceis, com sua loucura cada vez maior. Mate-os. Esses ladrões. Esses traidores. Matem todos eles. Queimem-nos no fogo. Zenith divagou incontrolavelmente enquanto descia as escadas lentamente para alcançar a primeira plataforma. E estes? 4. Você arruinou meu império. Minha linhagem. Tosse, tio. O imperador começou a tossir profusamente, cada tosse ecoando acompanhada de respingos de sangue. Salpicou toda a roupa dele e manchou os degraus. A visão fez pouco para inspirar confiança, especialmente entre os administradores e os plebeus. Quais são os nomes deles? Zenith exigiu saber. Curvando a cabeça, Manzax, o supremo general de Mazan, deu um passo à frente por trás dos 4 prisioneiros e detalhou. Sua Majestade Imperial, o da esquerda Kelib de Lakeviel City. O que está atrás dele é o Cariz de Riverlap City. O da direita é o arcebispo Aten de Sheubat City, e o último é o Monte de Loid City. Todos eles alegam ter gasto seu próprio dinheiro para apoiar as regiões das quais se autodenominam reis. Ting. Ting. Cabeças se voltaram para um som abrupto que vinha do lado direito do pátio, abaixo da escada do imperador. Os bufões ficaram sentados com seus elaborados instrumentos musicais, que de repente começaram a tocar sem motivo. A barra N, toque Antonio Vivaldi, concerto e no ponto 4,A. Reis. Zenith ignorou o som, seu foco se fixou em sua raiva enquanto ele chutava os degraus de mármore. Como você ousa usar meu ouro? Nós não. Kelib rugiu. Era nosso dinheiro, de nosso próprio tesouro. Quando você, Sua Majestade, não conseguiu fornecer dinheiro aos soldados e administradores, usamos nosso próprio ouro para evitar tumultos que poderiam ter matado milhões, muito parecido com o de Southern City aqui. Os plebeus entre a multidão reagiram fortemente a isso, expressando suas opiniões. Silêncio. Zenith gritou, embora sua voz vacilasse. Mate-os. Coloque suas cabeças em estacas nas entradas de Marazia. Deixe o mundo saber que este imperador ainda governa, com força. Ah!
Zenith olhou para baixo e notou Calib rindo. Ele olhou e encontrou os outros três rindo também. Tudo bem. Esfolhe-os bem aqui. Traga alguns canibais do deserto. Vou vê-los comidos vivos do meu trono. Como você se atreve a rir de seu imperador? Eu tenho a vontade divina de governar. Eu sou a única lei Tossitil. Pare. Pare com essa música. Tossitil. Pare. No entanto, a intensidade da música só aumentou. Como se os bufões tivessem enlouquecido, fechando os olhos e balançando a cabeça enquanto tocavam os instrumentos. Claque. Caleb e os outros três reis se levantaram abruptamente, suas fortes restrições inutilizadas. Guardas! O imperador entrou em pânico e tentou correr de volta para a segurança, apenas para cair em seus quadris. Mas, para sua surpresa, os quatro homens não correram para ele com uma faca. Em vez disso, os quatro homens sentaram-se de joelhos novamente, mantendo seus corpos eretos. Eles cruzaram os braços sobre o peito em saudação e olharam para o trono do imperador com pura adoração em seus corações. Que o santo bardo nos ilumine. O que? O imperador Zenith balançou a cabeça para trás enquanto a música ensurdecia. Bem ali, ao lado de sua imperatriz, no trono que era seu por direito, estava outro homem, um halo carmesim brilhante iluminando o rosto sorridente, causando arrepios em sua espinha. Ele não. Impossível, você está morto. Não, não, não. Isso que a figura no trono ergueu a mão direita e a música parou por uma fração de segundo, deixando-o rugir como um leão de juba dourada. Executar. A música recomeçou, os gritos ecoaram e as expressões se transformaram em horror. Na corte, todos os cavaleiros que estavam com suas lanças afiadas se moviam como uma onda de inundação, mirando nos nobres, pintando o delicado mármore com sangue. A auréola carmesim brilhou intensamente no trono dourado enquanto o bardo sorria com a vista. Bloodbath tomou conta de tudo, mostrando ao imperador a maior peça junto com a música. Enquanto isso, a imperatriz ao lado da barba permaneceu ociosa em seu vestido pesado com pele preta. Seu cabelo preto curto cobria alguns de seus olhos penetrantes. Mas os cheiros nunca mentem, eles mostraram claramente o aumento de sua raiva. O bardo sorriu e olhou para o rosto dela até que ela olhou para ele. Você gostou da música e do meu plano, minha imperatriz? Sombra de Mazan? Titipop. Capítulo 509. Como a música continuou a zumbir em seus ouvidos, todos os administradores do tribunal foram mortos rapidamente. O imperador, entretanto, assistia a tudo acontecer com os ombros caídos e os olhos chocados. Seu império de milhares de anos estava desmoronando bem diante de seus olhos, e ele se sentia mais impotente do que nunca em sua vida. Cada cabeça que caía parecia um pilar do próprio castelo, desfazendo todo o trabalho que ele havia feito em toda a sua vida. Generais. Façam alguma coisa. Ele notou os grandes magos parados e os comandou. Onde estão os outros? O general supremo Manzaques assentiu e se posicionou atrás das cadeiras dos magistrados que se esparramavam ao lado da passarela que levava ao trono do imperador. Embora todos os administradores regulares tenham sido mortos, apenas os magistrados permaneceram. O que você está fazendo? Atacar aquele lunático no meu trono? Gritou o imperador Zenith. Oxi! O general Manzaques e os outros grandes magos remanescentes balançaram suas lâminas e decapitaram os magistrados do império. Com isso, a última espinha dorsal se partiu e o imperador caiu de joelhos em descrença. Que a santa luz nos ilumine. Os grandes magos saudaram Sylvester. Sylvester assentiu do trono e se levantou. Ele se moveu para trás do imperador e colocou sua lança contra o pescoço do homem. Eu não tive escrúpulos com você. Eu não tinha razão para lutar com você, nem você tinha qualquer razão para fazê-lo. Os eventos de hoje são resultado de sua ganância, porque você decidiu atacar a Terra Santa. Um homem sem ambição é escravo da incompetência. Zenith deixou escapar. A ambição segue a receita perfeita para o desastre. Farei isso rápido, imperador. Sylvester puxou a lança um pouco para trás. Que sua alma se arrependa na vida além. Não tem como. Oxi!
Antes que Zenith pudesse terminar de falar, a lança de Sylvester cravou-se na nuca do imperador com tanta força que toda a cabeça foi arrancada no pescoço e ficou presa na lâmina da lança. Uma fonte de sangue jorrou do corpo e, com isso, o imperador do império mais forte do mundo não existia mais. Nada de especial sobre o seu sangue também, Sylvester murmurou e balançou a lança para jogar a cabeça fora. O jogo estava longe de terminar, infelizmente, e ele estava preparado para o que viesse, pois tinha mais surpresas na manga. Ele olhou para a imperatriz. Então, Shadow of Mazan, o que você vai fazer agora? Não há para onde correr e nenhum esquema para executar. Seu filho mais velho está morto, seu marido está morto Infelizmente, sua filha perdeu a vida para o próprio primo. Como dizem, se você brincar com uma cobra, certamente será mordida. A devassidão de seu marido era a maior serpente de seu império. Ela não reagiu com muita emoção enquanto se levantava lentamente do trono da imperatriz. Seus olhos permaneceram presos em Sylvester, e ela começou a tirar as pesadas vestes de pele sobre o ombro que escondia toda a sua forma. Oxi! De repente, ela os jogou de lado, revelando suas roupas comuns de algodão, mais adequadas para um homem do que para uma mulher. Seu cabelo curto se afastou de seus olhos, revelando um tom prateado brilhante neles. Marcação. Ela estalou os dedos em direção ao teto. Grito. Uma águia voou do teto, voando em sua mão estendida. Ela o acariciou suavemente e removeu o capuz de falcoaria de seus olhos. Grito. A águia começou a chorar abruptamente em direção a Sylvester, sua cabeça aparentemente focada em seu ombro. Isso alarmou muito Sylvester. A águia pode ver Shonke. Por fim, a imperatriz falou. Então nos encontramos novamente, Sylvester Maximilian. Eu realmente pensei que você estava morto, mas parece que você foi realmente abençoado por Solis. Sua voz era feminina, mas não excessivamente. Suas palavras continham uma estranha magia, como se estivessem tentando afetar a mente de Sylvester. Ele sentiu isso profundamente. Eu quase morri, e Solis me salvou. Pessoalmente. Sylvester respondeu honestamente. As sobrancelhas da imperatriz se ergueram como se estivessem chocadas. Parecia que Sylvester não era o único que conseguia discernir mentiras através da voz e expressões faciais. Ela realmente acreditava que não havia Solis até aquele ponto. Mas isso não muda nada, disse ela. Sim, seu último dia chegou. Nada vai mudar isso. Sylvester levantou sua lança para ela. Você vai lutar comigo ou se render à morte? Ah! Uma verdadeira risada avia escapou de seus lábios, ressoando por toda a corte. Ela olhou para os cadáveres e os plebeus que corriam na plataforma dos visitantes nos cantos e fundos. Eu me pergunto se você está delirando ou um homem com um plano. Por que você pensaria que eu não sabia o que você estava fazendo em minha casa todo esse tempo? Eu queria que Zenith morresse. Eu queria que todos aqueles administradores morressem. Eu queria que aqueles grandes magos legalistas morressem, e você os matou para mim, agora se tornando um inimigo do povo. Ela perguntou a ele com genuína curiosidade em seu tom. Você acha que capturar a cidade do sul apenas com os anões seria suficiente para me derrotar? Sylvester agiu chocado, sendo o maior ator do sol. Sei como você sabe disso. Desde que quando? HMPH. Desde o começo, ela afirmou com orgulho. Ah! Desta vez, Sylvester riu como um vilão. Eu não cometo o mesmo erro duas vezes, seja qual for o seu nome. É sua ingenuidade pensar que o sabe tudo, quando na verdade você não sabe nada. Os anões não estão lá para conquistar, mas para ganhar corações, como o primeiro clã dos anões para se tornar o crente fiel da luz, curvando seu poder de Solis. Baque. Suficiente. Sylvester e a sombra de Mazan viraram a cabeça. Jin ficou lá, olhando para a imperatriz com raiva em seus olhos. Mãe, você planejou tudo isso? Toda essa morte e miséria. Ferniz morreu por sua causa. Gina questionou em voz alta. DN/vertical no entanto, a mulher permaneceu inflexível, até mesmo zombeteira. Eu não sou sua mãe,
Criança tola. Ela morreu há muito tempo, e eu tomei o lugar dela. Lidar com seu pai insuportável foi a tarefa mais chata da minha vida. Jin se afastou do choque. E então, quem é você? A esposa dele. A imperatriz apontou para a entrada do pátio. Qilin Ulmirmazan, meu marido, o amor da minha vida, irmão mais velho do imperador, mas forçado ao exílio devido ao ciúme de seu pai. Porque Qilin é muito maior que Zenith, em mente e corpo. Não ligue para as palavras fortes dela. Qilin caminhou até eles e subiu as escadas para ficar ao lado da imperatriz, segurando sua mão com tanto amor que até Sylvester podia sentir o cheiro. Lyra é bastante emotiva quando se trata de mim. Então era tudo mentira. Há quanto tempo estamos presos nessa armadilha? Jin nos questionou com raiva. Você traiu sua própria pátria. Eu não. Qilin se defendeu. Deixe-me contar uma história, meu querido sobrinho. Não quero ouvir nada. Mesmo assim, Qilin persistiu. Pouco mais de um século atrás, quando eu era um menino, fui enviado para a guerra com o reino Brado Guerreiro, junto com Zenith, por ordem de nosso pai. Éramos jovens e fortes, queimando com o desejo de provar a nós mesmos. No entanto, nossa campanha não foi bem e a maioria de nossas forças foi morta pelos cavaleiros Vanizing do Arsong. Zenith foi mortalmente ferido e nos encontramos cercados. Então, instruí o último de nossos homens a levar Zenith para um lugar seguro enquanto eu segurei o inimigo. O plano era que eles voltassem com reforços para mim, mas eles nunca vieram. Fui ferido e capturado, jogado em seu calabouço escuro para encontrar minha morte ou ser usado como moeda de troca em negociações políticas. Mas, dentro do calabouço, encontrei outra pessoa, uma mulher ainda mais gravemente ferida do que eu. Ela estava à beira da morte por causa da perda de sangue, então usei o que restava da minha magia para curá-la. Fiquei inconsciente e, quando acordei 3 dias depois, minha cabeça estava no colo mais quente que me lembrava a mãe. Seus olhos olharam para mim, e era o rosto mais bonito que eu já tinha visto. Ela expressou gratidão, pediu desculpas e revelou suas origens. Uma mulher da Libertia, a terra dos livres. Daquele ponto em diante, permanecemos naquelas masmorras por um ano. Nunca ouvi falar de meu irmão Ulmazan, como se fui esquecido. Com o tempo me recuperei e planejei minha fuga com Lyra, meu único amor. PND/vertical. No entanto, depois de lutar pela sobrevivência, passando quase um ano para escapar de Warsong e chegar aqui, o que eu encontro? Meu irmãozinho estava sentado no trono como imperador, nosso pai morto, envenenado pelo próprio Zenith. Mas, como se isso não bastava, ele declarou que eu era incapaz de governar, questionou minha lealdade, acusou-me de ser o espião de Warsong, alegando que não havia outra maneira de eu ter sobrevivido. Ele me baniu. Nesse ponto, Qilin parecia zangado, mas o aperto da mão da mulher o acalmou bastante. Embora desta vez, ela continuou a história a partir daí, já que não restava muito para algo tão horrível acontecer com Qilin. Jurei a mim mesma, jurei conceder a ele não apenas Mazan, mas todo o sol, pois é isso que meu amor merece. O verdadeiro imperador de Mazan, concluiu ela, agarrando o pescoço da águia agora empoleirada em seu ombro. Baixos ruídos metálicos ecoaram depois disso, e a forma da águia começou a se dissolver, transformando-se em cacos dourados de metal que se fundiram, formando uma armadura em seu corpo. Espalhou-se por todo o seu corpo, cobrindo-lhe as pernas, braços e ombros, e até formando um capacete na cabeça que a cobria inteiramente, deixando espaço apenas para os olhos. Uma armadura senciente. Algum tipo de tesouro. Sylvester estava interessado nisso agora. Sylvester também usava seu capacete. Então você e Qilin sofreram um pouco e decidiram massacrar milhões e destruir a ordem mundial. Porque você sentiu que merecia. Se é assim que funciona, eu mereço toda a galáxia pela dor que sofri. Ela zombou e materializou uma bola de fogo em uma mão e uma espada longa e afiada na outra. Sacrifícios devem ser feitos para recompensas maiores. Realmente, concordou Sylvester. É por isso que vocês dois devem morrer. Como? Ela perguntou, ridicularizando-o.
Você está contando com os crentes leais que conquistou na noite passada. Grandes magos, preparem-se para a batalha. Sylvester não deve escapar vivo hoje. Bach. O Supremo General Manzax, o grande mago Agir, Elun e todos os outros grandes magos a saudaram batendo em seus peitorais. Naturalmente, eles conversaram e riram entre si, orgulhosos de terem enganado o bardo. Por quê? Você pensou que eles realmente se submeteram a você? Eu ordenei que fizessem isso. E agora você está aqui enfrentando sua morte absoluta. Ela acrescentou com orgulho. Você não é tão sábio quanto acredita, Sylvester Maximilian. Sylvester olhou para trás para todos os homens poderosos, seu rosto sob o capacete sorrindo. Na verdade, ele esperava tanto desde a última noite. O contrato de sangue com a magia anciã era apenas uma hipótese para ele, que finalmente provou estar errada. Um homem menos poderoso não pode escravizar um homem mais poderoso usando Blood Contract, mesmo com Elder Magic, porque a base do contrato é Solarium, que é a base da magia Elderium Elder. Obrigado por me ajudar a matar a maioria de seus outros irmãos. Sem você, eu não teria sido capaz de convidá-lo para me ajudar hoje. Verdadeiramente, você deveria ter aceitado minha bênção. Como esperado, a sombra de Mazan, Quelin e todos os grandes magos ficaram surpresos com sua reação. Sylvester riu de seus rostos. Surpreso? Deixe-me contar um segredo. Você pode esconder todas as suas emoções ou até mesmo fingir com bastante prática, mas há uma emoção que você nunca pode fingir, pois não vem da mente, mas do coração, a dor. Mate ele. O Sombra de Mazan ordenou. Sylvester balançou a cabeça em direção aos homens. Há um homem lá fora que deseja a ordem, paz e amor, que detesta o caos que você deseja espalhar, embora meu inimigo, hoje ele é meu amigo. Estrondo. Todas as cabeças olharam para cima. Uma enorme espada negra, de 2 metros de comprimento e mais de 10 centímetros de largura, caiu e mergulhou no chão com um som alto. Os corações afundaram ao ver um homem de cabelos escuros em vestes pretas pairando no ar, sem nenhuma armadura nele, olhando para todas as pessoas com um sorriso. O bardo disse certo, caos e morte, eu abomino profundamente. E eu te desprezo por criar incontáveis guerras sem sentido. Obrigado por me dar esta oportunidade de limpar esta terra. Sylvester assentiu, eu posso matar a sombra de Mazan. Claro, esse foi o acordo. O homem voou e pousou ao lado de Sylvester, então facilmente tirou a espada com uma mão como se não tivesse peso. Ele então se virou para os 9 grandes magos que sobraram e colocou uma pequena ampulheta no chão. 15 minutos no máximo. Quem é você? Supremo General Manzax questionado. Ele claramente sentiu a tensão. Ah, perdoe-me por não me apresentar. O homem de túnica preta se desculpou. Eu sou Julius Aurelius Alexander. Você provavelmente me conhece melhor como chefe da Antilus. Tite-Pope. Capítulo 510. Um mago supremo, especialmente um tão infame por seus poderes e proezas, apareceu do nada em apoio ao inimigo. A sombra de Mazan, seu marido e os restantes 9 grandes magos estavam cheios de medo do fundo de seus corações. Como eles poderiam combater um homem que sozinho desafiou a igreja de Solis com tanto sucesso? Um homem que até o Papa temia enfrentar. Um mago supremo de nível desconhecido. Como a vitória poderia ser alcançada? Você vai lutar comigo de uma vez um por um? Júlio perguntou enquanto arrastava sua espada gigante em direção aos 9 inimigos. Você, Manzax, está prestes a se tornar um mago supremo, não está? É uma pena que tenha escolhido o lado errado, tanto potencial desperdiçado. Manzax sentiu seus pés recuarem sozinhos. Eu não queria brigar com você. Meu senhor. Hugo. E lá vai você, me ofendendo. Eu odeio ser chamado de senhor. Júlio ergueu a espada e apontou para Manzax. Você viu Sylvester Maximilian ontem à noite. Você entendeu quem ele era e estava bem ciente do que ele representava. No entanto, você escolheu ficar do lado da intrigante e disfarçada imperatriz. Posso ser antiquado, mas a era em que estou as ações têm consequências.
E a sua é a morte. Oxi! A espada gigante de 2 metros de comprimento balançou com um zumbido ressonante. Ele criou uma tempestade de vento que se manifestou como incontáveis rajadas de lâminas, possuindo um poder tão imenso que não deixou nada além de destruição total em seu caminho. Estrondo. As lâminas de ar surgiram e atingiram as paredes do castelo. A força foi tão tremenda que as paredes encantadas foram empurradas para o lado. Os tijolos se desfizeram e a destruição continuou até que o impacto da espada se espalhou para fora do castelo, deixando para trás um buraco gigante desde o tribunal até o gramado. Um a menos, Júlio murmurou. Manzax foi feito em pedacinhos, reduzido a partículas minúsculas, sem deixar vestígios de sangue ou cabelo. A única evidência de que um homem chamado Manzax existiu foi o par de pés que permaneceu onde o homem estava. Assim, um grande mago de nível 10 encontrou a morte. Com tanta facilidade e sem se esforçar, Júlio já declarou o resultado da batalha. Eu sugiro que todos se juntem. Vocês não vão ganhar, mas seus corações ficarão momentaneamente exultantes na esperança de que funcione. Júlio chamou o resto. Baque. Com medo, nenhum dos grandes magos se moveu. Alguns jogaram suas espadas de lado, enquanto outros ficaram apenas congelados. Júlio suspirou. Tudo bem, eu irei até você. Enquanto Júlio estava massacrando os grandes magos, Sylvester estava ocupado lutando contra a sombra de Mazan e seu marido ao mesmo tempo. A julgar por suas habilidades, ele deduziu que Qilin era pelo menos um cavaleiro de platina de nível máximo. E a sombra de Mazan era um grande mago de pelo menos nível 5, mas suas habilidades eram muito misteriosas. Você deveria ter ficado morto. Ela gritou quando sua derrota parecia iminente. Mesmo se eles matassem Sylvester, como eles lidariam com o chefe anti-luz? Sylvester sorriu e magistralmente usou sua lança para manter distância da mulher, enquanto lhe dava tudo em Qilin, já que Sylvester também era um cavaleiro de platina de nível máximo. O que significava que ele tinha o mesmo poder explosivo para anular os movimentos de Qilin. No entanto, o que faltava a Qilin era Elder Magic e magia em geral. Sylvester gradualmente intensificou seus ataques, incorporando runas para tornar sua lança ainda mais mortal. Veneno, fogo e gelo. Ele usou tudo. Clank. A espada de Qilin colidiu com a lança de Sylvester. Sylvester sorriu e instantaneamente encurtou sua lança, evitando o bloqueio de Qilin. Ele então se ajoelhou para ter uma visão melhor do pescoço do homem. Ira dos céus! Sylvester rugiu e agarrou o pescoço de Qilin com a palma da mão quando um halo apareceu atrás de sua cabeça. Uma luz brilhante também começou a aparecer em sua mão, e a sensação de queimação fez com que o ambicioso se contorcesse de dor, desesperado para se libertar. Ouça, ouça, a luz agora deve queimar. Para pior, seu destino decidiu mudar. O Senhor não tem misericórdia de quem nunca aprende. Deste reino dos vivos, você é rejeitado. O feixe do Uratofé vem, Elder Magic e o nível de mago de Sylvester, que estava mais alto do que nunca. Uma fusão de todos esses elementos garantiu que o ataque que se seguir fosse o mais formidável de todos. Seus efeitos são desproporcionais e seu alcance muito maior do que nunca. Estrondo. Um feixe de luz brilhante e dourado emanou da palma da mão que agarrou a garganta de Qilin. Ele disparou com tal brilho que tudo desapareceu em seu calor e luz envolventes. Ninguém podia ver o que aconteceu, exceto Sylvester. A viga disparou em direção ao teto da quadra e deixou para trás um buraco gigante. Mas o feixe de luz não parou e se estendeu para o céu o mais longe possível, visível até mesmo de terras distantes como o reino do Brado Guerreiro ou a cordilheira Pentapiac no norte. Baque. Assim que a luz diminuiu e Sylvester retraiu a palma da mão, o corpo sem vida de Qilin desabou no chão. A cabeça estava faltando, nem havia qualquer ferida de sangue, pois a luz queimou perto também. Um a menos, Sylvester murmurou e olhou para a sombra de Mazan. Seu corpo tremia ao ver a morte de seu marido. O homem por quem ela fez tudo, lutou contra o mundo, lutou contra a fé. Não, não, não. Os cantos contínuos de descrença atormentavam sua língua.
Seu rosto provavelmente estava contraído e pálido por trás do capacete de sua armadura. Sua raiva aumentou, esmagando qualquer resquício de controle deixado nela. Sylvester apontou para ela em seguida. Você cavou esta sepultura. Agora você não deve deixá-la vazia. Vamos lutar. A sombra de Mazan desviou o olhar para Sylvester e levantou calmamente sua espada fina em direção a ele. Hoje, nenhum de nós vai ganhar. Bom. Com uma única batida de pé, ela lançou uma onda de terra que ondulou em todas as direções. Mas havia algo mais nisso. Assim que a onda passou, Sylvester se viu submerso na escuridão absoluta. Ele não podia ouvir, ver ou sentir, e até mesmo a capacidade de discernir sua direção foi perdida. Ela está se tornando suicida. Bom, quanto mais instável ela for, menos coerentes seus pensamentos serão. Sylvester apostou em sua raiva. Magia de ilusão? Ele disse como se estivesse zombando disso. Já enfrentei isso antes. Nenhuma palavra saiu dela. Claramente, ela sabia que falar poderia revelar sua posição. Sylvester sentiu sua magia anciã se esgotando rapidamente. Então ele teve que agir rapidamente. Se escondendo agora. Ainda de mau humor por seu marido. Talvez eu devesse ter matado você primeiro. Choque. Sylvester ergueu abruptamente a lança atrás da cabeça e bloqueou um golpe de espada apontado para ele. Uma pequena maldição ecoou antes que ele sentisse a sombra de Mazan recuar novamente para a escuridão que ela criou. Idiota de sua parte pensar que não posso sentir você. Sylvester continuou a provocá-lo o tempo todo. Talvez isso ajude. Baque. Sylvester vestido com halo bateu o pé no chão e mais uma vez ativou uma de suas técnicas mais poderosas, o Olifere Puge. Boas ações são recompensadas e pecados são sofridos. Você pode tentar se esconder, mas logo será descoberto. Nada foge de sua luz. Nenhum véu permanece coberto. Contra a escuridão, minha luz será anunciada. Rachadura. O chão sob os pés de Sylvester começou a tremer e a criar rachaduras gigantes cheias de lava. Paredes de luz se formaram através de cada rachadura, criando pequenos bolsões de obstrução. Além disso, cada parede era o mesmo que o feixe de plasma de sua ira dos céus, drenando magia com certeza, mas eficaz em retardar o inimigo. Mas ele não podia ver, então não tinha ideia do alcance e dos efeitos de sua magia. Ainda assim, ele deu tudo de si, pois matar a sombra de Mazan era de extrema importância. Choque. Mais uma vez, ela apareceu perto dele, ele a bloqueou e ela fugiu. Mesmo depois de me cegar, você não pode vencer, você se superestimou, disse Sylvester, algo semelhante ao que ela havia dito a ele recentemente. Eu preciso sair desta escuridão. Ele entendeu e tentou se concentrar mais nas assinaturas do Solarium ao seu redor. Ele podia sentir claramente o chefe anti-luz, já que o homem tinha uma assinatura extremamente forte. Mas Shadowolf Mazan ainda estava de alguma forma escondida, como se ela fosse um fantasma, não uma criatura viva. Não apenas ilusão, há muito mais segredos para minhas décadas de sucesso, a mente é uma só. Por fim, a voz da sombra de Mazan reverberou. Ela estalou os dedos e abruptamente a escuridão desapareceu ao redor dele. Sylvester olhou ao redor claramente. Mas a visão o fez franzir a testa pesadamente. O que você acha? Ela riu loucamente. Vamos lutar agora. Que diabos? Eu sinto o solário igual em cada um deles. Sylvester não se apressou desta vez, pois havia mais de 100 réplicas da sombra de Mazan, indistinguíveis umas das outras. Sombras, perfume, o Solarium, isso não é possível. Sua força não diminuiu em nada, mesmo que ela tenha dividido seu próprio Solarium. Sylvester caiu em um dilema. Assustado. Suas provocações vieram. Ataque. Com um grito de guerra combinado, todos os clones da sombra de Mazan correram para atacar Sylvester simultaneamente. Cada um deles tinha pelo menos nível 5 de grande mago, e Sylvester esforçou-se ao máximo para combatê-los. Ele esfaqueou alguns de seus rostos com sua longa lança, mas logo eles se aproximaram dele. Golpear. Corte.
Sylvester gemeu de dor quando os cortês apareceram nele e seu sangue se espalhou por toda parte. Todos eles se lançaram sobre ele ao mesmo tempo, formando uma espécie de concha em cima dele, esfaqueando-o socando para mantê-lo no chão. O Elfir Pudgy fez pouco para detê-los enquanto eles saltavam sobre as paredes de luz ardente. Eca! Dói pra caralho. O que está acontecendo? É cientificamente impossível fazer clones sem perder poder. Isso vai contra a lei de conservação da massa. Como ela está fazendo isso? Sylvester se perguntou, tentando encontrar uma saída para o dilema. Os cortês em seu corpo continuaram a se multiplicar, e seu sangue pintou o chão de vermelho. Shonky! Ele rugiu, chamando por ele. Espere! Mirage estava no meu ombro. Eu não o vi o tempo todo. Ele percebeu algo e lembrou-se do fato de que Mirage era tipicamente imune a certas formas de magia. Finalmente, Sylvester parou de lutar e permaneceu imóvel com os olhos fechados. Em vez de sentir o mundo externo, ele se concentrou em examinar seu próprio corpo. Em nenhum momento, ele percebeu algo surpreendente. Há apenas uma lâmina que está me atacando. É muito rápida. Então, isso significa que ainda estou preso em uma ilusão. Mas desta vez, minha mente também está sendo manipulada. Ela não podia ver Shonky, então ele foi deixado de fora. Armado com esse novo insight, ele se manteve calmo com a lança do infinito cerrada em sua mão. Ele não lutou e apenas tentou sentir onde as lâminas o estavam atingindo, em que intervalo e a distância dos golpes de cada lâmina. Apenas um era real e todos os clones que ele via eram falsos. A dor era insuportável, pois as punhaladas eram reais e o sangraram como nunca antes. Mas ele sabia que o resultado de sua batalha já havia sido determinado. A vitória era o único resultado. 5 centímetros de diferença entre cada ferimento, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele começou a calcular. Ela é destra, então seu corpo deve estar 30 centímetros à esquerda de... De repente, sua mente ficou em branco por alguns segundos. Deus! Perdi muito sangue. Estou à beira de um colapso. Ele praguejou e apressou seu cálculo. Seu corpo está a 30 centímetros à esquerda da lâmina, sua altura é de 6 pés. A trajetória da lâmina é para baixo em um ângulo de 30 graus, mas as punhaladas estão sob o ombro em vez de sobre o ombro. Ela está agachada um pouco, então a cabeça dela está em 4. Entendi. Clank. Com cálculos precisos, Sylvester ativou a lança do infinito com a velocidade da luz, canalizando todo o solar de seu corpo para a arma. Como um parceiro de confiança, ele respondeu com um estalo e saiu de sua linha de visão, perfurando os corpos dos clones falsos e, por fim, atingiu algo metálico, o capacete dela, em um local perfeitamente planejado, bem no olho. Baque. As punhaladas pararam abruptamente, acompanhadas por um baque retumbante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.